Você vai prestar vestibular agora no meio do ano? Se a resposta for sim, esse vídeo aqui é para você. Vamos conversar aqui um pouco sobre os vestibulares. Muitos alunos me perguntam como se preparar, como estudar para essas provas que vão acontecer agora no primeiro semestre de 2021. Vamos entender um pouquinho de como funcionam as provas e como eu tenho que me preparar para eu conseguir a aprovação agora em espaço tão curto de tempo. Beleza? Se você não me conhece, a primeira vez está passando aqui pelo canal, eu sou Débora, professora de exatas, uma especialista nas provas de medicina da VUNESP. Então, se o seu problema é matemática, física ou química e você tem problema com exatas, esse aqui é um canal importante para você acompanhar. Tudo bem? E antes de a gente começar a conversar, eu já vou pedir para que você dê aquele like, porque você me ajuda, ajuda o canal e incentiva eu vir aqui gravar outros vídeos para você, gente, para tentar te ajudar, colaborar com a sua aprovação. Tudo bem? Então vamos falar aqui um pouquinho. Quando a gente fala que a gente vai prestar vestibular no meio do ano, dá a impressão que a gente tem muito tempo para estudar, que a gente tem até julho, né, para estudar. E não necessariamente. Muitos vestibulares, a gente fala meio do ano, mas pode ser que tenha provas em maio, junho e julho. Então, gente, maio está praticamente aí, né? Nós já estamos em fevereiro, finalzinho de fevereiro, março, abril e maio. Nós temos pouquíssimo tempo. Então, tem alguns vestibulares que acontecem no final de maio, outros em junho, alguns em julho. Pode acontecer de ter alguns vestibulares em agosto, mas qual que é o segredo para a gente conseguir a aprovação e o melhor rendimento nos estudos? Gente, todo mundo que quer passar em medicina esse ano, tanto no primeiro quanto no segundo semestre, no meio do ano ou no final, precisa de um cronograma extremamente bem organizado, tudo muito medido, pensado para a sua aprovação. Mas, se você quer prestar vestibular no primeiro semestre e quer ser aprovado, isso precisa estar muito melhor planejado do que quem vai para o final do ano. Você tem muito menos tempo, então você precisa realmente focar naquilo que é importante para você, que é relevante para a sua prova. Certo? Débora, como que eu faço um cronograma específico e direcionado para o que eu quero? Então, eu vou dar algumas dicas aqui. Eu peguei 3 faculdades distintas de como a gente teria que fazer. E, gente, eu prometo deixar comentário aqui quais são as faculdades que vocês gostariam que eu gravasse sobre elas. Porque aí eu vou dar dicas sobre faculdades específicas, tá? Então, ó, deixa aqui embaixo. Qual é a faculdade no meio do ano que você vai prestar que você gostaria que eu fizesse um vídeo específico sobre ela, sobre o que estudar, cronogramas, particularidades. Deixa aqui no comentário que, à medida do possível, vocês forem mandando, eu vou gravando os vídeos e postando aqui no canal e no Instagram para vocês. Beleza? Então, peguei 3 modelos aqui para vocês terem uma ideia de como fazer isso. É claro que se você vai prestar no meio do ano, você já está estudando. Se não está, tem que começar hoje, né? Eu acredito que você já iniciou esse estudo, mas se não, o quanto antes você precisa iniciar. Beleza? Então, o grande segredo é, primeiro, você tem que saber quais são as faculdades que você vai prestar. E no meio do ano, a VUNESP tem algumas faculdades aí que abrem vestibular 2 vezes por ano. Então, a gente tem a São Camilo, tem a Uniceub, Unisa, a Unicid, que provavelmente volta a ser a VUNESP, tem a São Caetano, tem a Santa Marcelina, entre muitas outras, né? Então, coloca aqui pra mim qual delas você vai prestar, beleza? Olha só, para eu ter um cronograma eficiente e conseguir bons resultados, eu preciso conhecer esse vestibular. Então eu vou falar aqui dos 3 e quais são os tópicos, né? Como que eu organizaria o meu estudo para conseguir a minha aprovação. Vou começar aqui com vocês com a Uniceub. Gente, a Uniceub é uma faculdade de Brasília, é uma faculdade particular, muito reconhecida, né? Muito falada aí por muitos alunos de lá, e aí é bem concorrida aí essas vagas. Então, se você tem vontade de morar em Brasília, se você não se importa de ir para Brasília, é uma boa opção para você. Beleza? Tem vestibular 2 vezes por ano e vai ter agora, né? Provavelmente aí mês de junho, talvez julho, nós teremos aí o vestibular. Como que funciona a prova da Uniceub? A Uniceub não tem questões dissertativas, nós só temos questões objetivas. Então, o critério para eu conseguir um cronograma eficiente, para eu conseguir aprovação, é eu entender qual é a faculdade, como funciona a prova e o que eu devo priorizar. 3 passos que são indispensáveis. Então, eu vou partir do princípio que eu vou prestar Uniceub. Tá, como que funciona a prova da Uniceub? Não tem questões dissertativas, apenas a redação.
são apenas questões objetivas. Quantas questões objetivas? 54. Vou até olhar minha cola aqui. 54 questões, beleza? Tudo objetiva. Qual é o grau de dificuldade da faculdade Uniceub? Grau 1 de dificuldade. Então, ó, eu já sei qual é a faculdade, qual é o grau de dificuldade, eu sei que não tem questões dissertativas. Então, eu não preciso me preocupar com o critério de correção. Eu só tenho que saber a matéria. Agora, como que eu vou apresentar essa resposta? Não faz diferença, porque na Uniceub isso não conta. Beleza? E aí, qual que é o critério dessa faculdade? Qual é o perfil de alunos e de prova? É uma prova nível 1, então ela é direta, ela é objetiva. Qual que é o maior problema? Tempo. Você precisa ter um bom tempo de resposta, interpretação bacana e dominar os assuntos que estão na prova. Se você dominar o assunto, você tende a ir muito bem. Então, ó, sei qual é a faculdade, sei o grau de dificuldade, conheço a prova, não preciso me preocupar com critério de correção. O que mais que eu preciso saber para eu montar um bom cronograma? A nota de corte. Qual é a nota de corte aproximada aí dessa faculdade? Quantos alunos por vaga tem nessa faculdade? Aproximada, a Uniceub está em torno de 20, 25, às vezes 30 alunos por vaga. Então, é uma faculdade concorrida, mas não é tão concorrida assim. É importante você saber disso. Qual foi a última nota de corte? Isso também é importante. Sabendo de tudo isso, agora o principal. Gente, das 54 questões que nós temos na prova objetiva, 21 delas correspondem a exatas. 7 de matemática, 7 de química e 7 de física, beleza? Então 21 questão, então 21 das 54 é referente à área de exatas, é o que eu vim falar aqui com vocês. E aí eu tenho que pensar o seguinte: quais são os conteúdos de exatas que eu tenho que dominar, que é importante para mim? Por que eu preciso saber a nota de corte? Eu tenho que ter aí uma noção de margem de erro. Quantas questões eu posso errar? Qual é a matéria que eu me dou melhor? Qual é a matéria que eu me saio melhor? Qual que é a matéria que eu domino mais? E qual que é a disciplina que eu tendo aí dar uma escorregada? Para eu saber qual é a minha margem de erro e eu conseguir me planejar durante a prova. Isso é extremamente importante. Das 21 questões de exatas, eu tenho que saber o seguinte: das 7 questões de química, quais são os tópicos que eu preciso dominar? Quantas eu posso errar? O ideal seria errar nenhuma, né, gente? Mas, das 7 questões de química, quais são os conteúdos, quais são os que eu tenho facilidade, que eu consigo fazer numa boa, que eu consigo fazer rápido, e quais são aqueles conteúdos que eu demoro um pouco mais para fazer? Eu preciso saber, beleza? Física, exatamente a mesma coisa. Quais são os tópicos recorrentes? O que é certeza que vai ter na minha prova? O que pode ser que tenha ou não? O que eu domino? O que eu faço rápido? E matemática, a mesma coisa. Por quê, gente? Das 7 questões da Uniceub, por exemplo, nós temos 5 questões que são fixas, 5 conteúdos praticamente são fixos. Então, são conteúdos que você precisa ganhar. Então, das 7, das 21, 15 você tem que mandar muito bem, tem que ganhar. Beleza? Por quê? Porque a gente tem certeza que elas vão estar lá, então você precisa estudar para conseguir resolver essas questões. Débora, e as outras, né? E as outras 6 questões? Essas outras 6 questões, elas têm algumas mudanças, né? Tem ano que tem ano que não tem algumas variações. Então, eu preciso também estudar, porque se elas estiverem ali, eu preciso acertar, e só que eu já tenho como garantir 15 de 21. Certo? Então eu preciso saber quais são esses tópicos e treinar aí o mais fiel possível para garantir essas vagas. Deu para entender o contexto da Uniceub, gente? Então, ó, qual é a faculdade? Uniceub, qual o grau de dificuldade? Qual é o critério da faculdade, né? Qual é o perfil de alunos? Eu tenho que saber. Tem questões dissertativas? Não, só tem objetivas. Como que funciona a redação? Quantas questões tem de cada disciplina? Aí aqui no caso eu falei para vocês de exatas, porque aí é minha praia, são 21 questões, beleza? E dessas 21, quais são os tópicos que eu tenho certeza que eu vou encontrar lá? Eu ganho essas questões e as outras são rotativas, eu deixo para estudar por último. Por quê? Porque pode ser que esteja na prova, pode ser que não esteja, então eu posso ganhá-las ou não. É possível estudar tudo que vai ter na prova? É possível, tá? Eu só estou pensando em montar um cronograma aqui eficiente para você que tem pouco tempo aí para estudar. Deu para entender como funciona? Débora, agora vamos pensar aqui em uma outra prova. Peguei aqui com vocês, ó, a São Camilo. A São Camilo, ela mudou o estilo de prova. Débora, se eu quero passar na São Camilo, como que eu tenho que montar o meu cronograma para
eu ter um cronograma eficiente, que eu consiga essa aprovação. Então vamos lá. São Camilo é nível 1, está em transição para nível 2, mas não chega a ser uma nível 2 ainda. Então o perfil dela está bem parecido com o que era os outros anos ainda, mas a prova da São Camilo deu uma alterada, certo? Como que tá a prova da São Camilo agora? Vou até olhar aqui a minha cola. Nós temos uma prova objetiva de 40 questões e dessas 40 questões, 10 delas são de exatas, 5 de química e 5 de física, gente, na objetiva. Percebeu que nós não temos matemática na objetiva? Para quem tem problema em matemática, gente, isso é maravilhoso, né? Então nós temos 5 questões de física e 5 questões de química. Dessas 5, tem como eu saber quais são os tópicos mais recorrentes e prováveis nessa prova? Tem como, e eu preciso saber para eu me preparar bem. Além dessa prova objetiva, nós temos aí uma prova dissertativa. E aí entra aí o critério de correção, que é extremamente importante, tá? Para as faculdades que têm questões dissertativas, não basta saber o conteúdo. Eu preciso me preparar bem para saber como eu apresento a minha resolução. Isso faz muita diferença dentro das provas dissertativas, beleza? E nós temos aí uma questão de matemática, uma de química e só, não tem física na dissertativa, acabei de confirmar aqui, não tem. Então, ó, na prova objetiva, física e química. Na prova dissertativa, uma de matemática e uma de química. Gente, olha só, se você tem problema com matemática, você só tem uma questão de matemática para ter que resolver dentro da São Camilo. Isso é muito bom, certo? Por quê? Ah, Débora, mas aí pode ser qualquer matéria. Sim, verdade, pode ser qualquer matéria. Mas a gente sempre tem como dar uma estudada aí para saber quais são as possibilidades de conteúdo de matemática dentro dessa prova. Beleza? Então sei qual é a faculdade, grau de dificuldade, critério de correção e quais são os tópicos. Débora, quais são os tópicos de matemática, física e química da São Camilo? Tem como a gente estudar e saber? Tem, gente, tem como saber os mais recorrentes. Então, você consegue aí ir muito bem. Isso são informações muito importantes para você que quer passar no meio do ano. Se você não souber essas informações, gente, é muito difícil, porque pegar as coisas estudando aleatoriamente é bem complicado. Beleza? Mais uma aqui, só para a gente entender todo o contexto. Peguei a Santa Marcelina, porque muda um pouco aí da Santa Marcelina para São Camilo. Débora, por que muda? Na Santa Marcelina, nós temos também duas provas, né? Uma objetiva, uma dissertativa. Eu falo duas provas, eu não estou contando redação, mas redação tem todas elas, tá? Então, nós temos a prova objetiva e a prova dissertativa. Na prova objetiva, nós temos 15 questões de exatas. Nós temos 40 questões ao todo, sendo que 15 são de exatas, 10 de matemática, 5 de física. Então, na Santa Marcelina, na fase, você precisa ir bem em matemática. É possível saber aí quais são os tópicos recorrentes, quais são as possibilidades de matemática? Sim, gente, dessas 10, pelo menos 8 tem como você prever que estão na prova, ok? Mas tem matemática, então você precisa ir bem nessas provas, beleza? Nessas questões, então é importante. Quando a gente vai para a prova dissertativa, nós temos 10 questões de química e 10 questões de biologia. Então, gente, 10 questões é bastante coisa. Vantagem, é fácil aí conseguir prever quais são os conteúdos, o que vai se relacionar, quais são as possibilidades de matérias que se ligam, né, aí dentro de química, mas são 10 questões, então eu preciso administrar esse tempo melhor e o critério de correção acaba sendo aí mais importante, porque nós temos 10 questões onde eu preciso ter cuidado com a forma que eu estou apresentando a resposta. Beleza? Tranquilo? Percebeu que são provas distintas? Uniceub não tem dissertativa. Santa Marcelina tem 10 questões de química. São Camilo tem uma de cada, né? São 5 questões dissertativas, sendo que uma é de matemática, uma é de química. São provas diferentes. Então, o que você precisa entender? Que você precisa saber exatamente o que você vai prestar para você conhecer a característica dessa prova e aí sim conseguir montar seu cronograma. Você vai conseguir estudar tudo? Não se iluda. Você não vai conseguir estudar tudo até maio, junho. Você precisa filtrar o que realmente você precisa saber.
Beleza? Então, olha só, eu preciso saber a nota de cor da minha faculdade. Então, para eu passar na Santa Marcelina, quantas questões eu preciso acertar? Qual é a minha margem de erro? Quais são as matérias que eu geralmente gabarito? Quais são os tópicos de química que eu preciso dominar? Porque, gente, tem como estudar toda a matéria do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio em 2 meses, 3 meses? Não, é impossível. Então você tem que pegar o seu tempo e focar, gastar energia naquilo que realmente vai ser cobrado de você. Beleza? Débora, é possível saber? Sim, aqui no meu canal do YouTube, no Instagram, eu já até postei um vídeo falando sobre como prever, como saber aí os tópicos mais recorrentes de cada prova. E aí, agora eu quero saber de você. Primeiro, eu quero que você curta esse vídeo se você gostou da dica. Segundo, eu quero que você deixe um comentário aqui embaixo. Quais são as faculdades, ou qual é a faculdade, uma ou mais de uma, que você vai prestar no meio do ano que você gostaria de passar? Deixe comentário aqui. E se você deixar o comentário aqui, eu posso fazer vídeos com particularidades, conteúdos sobre essa faculdade que você vai prestar e eu acredito que vai te ajudar. Então, deixe o comentário aqui que vai ser um prazer gravar vídeo para te ajudar aí nessa aprovação. Beleza? Então, curte o vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!